Olá, meus queridos, sejam bem-vindos em nosso canal. Sou o professor Márcio e serei o seu professor de matemática. E fechando nossa primeira parte de análise combinatória, hoje vamos abordar um assunto de arranjo simples. E quando eu falo em arranjo simples, isso implica em um tipo de agrupamento sem repetição em que um grupo é diferente do outro pela ordem ou pela natureza dos elementos compostos. Ou seja, nós vamos trabalhar com etapas sucessivas e independentes. Melhor dizendo, meu querido, o acontecimento implica em gerar números a partir de etapas formadas por algarismos independentes do qual o número é formado. E a ideia é de quantas maneiras distintas ou diferentes, nós podemos fazer essa situação. E uma coisa que nós devemos lembrar em arranjos é que a ordem é extremamente importante. Mas como assim, Márcio? Meu querido, veja bem, vamos pegar um exemplo na sequência de 1 e o 3. Isso implica em um numeral 13, não é isso? Agora, quando eu tenho a sequência do 3 e o 1, é outra coisa completamente diferente, ou seja, é outro número que implica em um 31. Portanto, a ordem dos elementos vai mudar o número encontrado. Que fique bem claro isso para vocês. Meus jovens, para entendermos bem como funciona, o arranjo simples, ou seja, para a gente entender essa situação, primeiramente eu quero apresentar as duas equações que nós vamos estar esbarrando nos livros didáticos. Ou seja, o A, que implica ser o arranjo, o N, os elementos, e o P, os elementos escolhidos por N. Isso vai ser igual a n fatorial dividido pelo fatorial ou n menos p fatorial, ok? Para a gente entender isso, eu quero trazer uma sequência de números aqui, do qual eu escolhi o 2, 4, 5, 7 e o 8. Agora eu te pergunto, quantos são os números que eu posso montar essa sequência aqui com 3 algarismos distintos? Veja bem, se eu quero montar um número com 3 algarismos distintos, eu tenho que escolher quem vai ocupar a casa das centenas, das dezenas e das unidades, não é isso? Ou seja, quem vai ocupar cada uma delas. E perceba que eu disse que são elementos diferentes com algarismos diferentes. Então, nós temos aqui 5 possibilidades, do qual poderá ser qualquer um dos cinco números do qual foi escolhido aqui nessa sequência. Ou seja, 2, 4, 5, 7 ou 8, Caso nós tenhamos escolhido aqui, por uma situação hipotética, eu vou colocar aqui o 2, ele já não poderia estar na casa aqui, ó. Então, nós temos o 4, O 4 que vai ocupar a casa das dezenas e, por último, o 3 que vai ocupar, que é as 3 possibilidades. Pelo princípio fundamental da contagem ou pelo princípio multiplicativo da contagem, nós vamos ter que 5 vezes 4 vezes 3, que vai dar 60 possibilidades, ou seja, 60 números que eu posso montar. E como nós tínhamos 5 números à disposição aqui, dos 5 números, nós escolhemos 3. Um para ocupar a casa da centena, o segundo das dezenas e o terceiro
da casa das unidades. E é importante entender que os algarismos são distintos e por isso que nós chamamos de simples, viu? Que não tem repetição de elementos. No caso, ele é chamado de arranjo, né? Porque o que interessa é a ordem, ou seja, o arranjo é utilizado quando a ordem é importante, do qual nós chamamos de arranjo de 5 elementos, dos quais eu vou escolher 3. É aqui que nós colocamos, ó, o nosso arranjo de 5 elementos, que representa o N, do qual nós escolhemos 3. Mas alguns podem estar se perguntando, né? Mas, Márcio, eu acabei de resolver essa questão de arranjo pelo PFC, ou seja, Princípio Fundamental da Contagem. Eu posso fazer isso? Meu querido, pode sim. Eu estou te ensinando o arranjo simples porque em alguma questão, com certeza, do vestibular, pode aparecer a simbologia do arranjo e com certeza você tem que saber. Porém, você pode resolver a questão do arranjo pelo PFC, melhor dizendo, ela é uma consequência direta, tanto do arranjo como até mesmo a combinação são consequências do princípio fundamental da contagem, do princípio da multiplicação. Outra observação, né, importante é se eu pedisse para montar novamente uma sequência de unidade, dezena e centena, e neste caso da versão eu pudesse repetir os algarismos. Meu jovem, se nós podemos repetir os algarismos, já não é chamado mais de arranjo simples. Ou seja, o arranjo simples não pode haver a repetição. Que fique bem claro isso para vocês. Meus queridos, vamos para o nosso próximo exemplo, onde nós vamos colocar o número 5 nas 3 casas, do qual nós vamos chamar de arranjo com repetição. Vejam que nós podemos resolver aqui pelo princípio fundamental, que é o princípio da multiplicação. Ou seja, 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 5 ao cubo, ou 5 elevado à terceira. Em alguns livros encontramos com n elevado a p. Isso é chamado de arranjo com repetição. Vamos pegar o mesmo exemplo do arranjo 5, escolhendo 3 elementos. Observe que eu posso resolver o meu arranjo, né, sem precisar da fórmula, já que é uma consequência direta do princípio fundamental da contagem. Fazendo da seguinte maneira, nós temos que o arranjo de 5 à terceira é igual a 5 vezes 4 vezes 3. Neste caso, vamos parar aqui no 3. Mas por que nós vamos parar aqui no 3? O que vocês acham? É porque, meus jovens, nós temos 3 elementos. Ou seja, nós não vamos parar aqui porque é o número 3, mas sim porque a quantidade de fatores, né? Isso implica que são 3 elementos. Agora, para um segundo exemplo, eu vou pegar o arranjo 6 escolhendo 2. Então, nós temos 6 vezes 5 e parando em 5. Novamente pergunto, por que paramos no 5? É porque nós temos 2 elementos que representam a quantidade de fatores. E é notório que nessa situação, aqui vai dar 30 e na de cima dá 60. Mas eu quero que vocês percebam que eu posso reescrever este formato através do fatorial. Vejam que o fatorial de 5 é o 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 e vezes 1. E para se chegar a 1, está faltando o 2 vezes 1, não é isso? Melhor dizendo, está faltando o fatorial de 2. Sendo assim, nós podemos fazer o fatorial de 2 no numerador e o fatorial de 2 no denominador. O que eu faço no de cima, eu tenho que fazer no de baixo para não alterar o resultado dessa razão.
Note que em cima também nós temos o fatorial de 5 e o de baixo o fatorial de 2. Se a gente for, comparar com a fórmula, nós vamos perceber que ela realmente é verdadeira. Veja que nós temos que o fatorial de 5, que é o fatorial de n, do qual n tem que ser maior ou igual a p. Isso é muito importante. Então, o nosso arranjo de 5, escolhendo 3, onde 2 é a diferença aqui, de n menos p. E o de cima é o fatorial de n, ok? Agora vamos para o segundo exemplo, onde eu já vou mais direto aqui, onde o arranjo vai ser 6 vezes 5 vezes o fatorial de 4 dividido pelo fatorial de 4. Sabemos, para fechar o fatorial de 6 dividido pelo fatorial de 4, e comparando com a fórmula, ele também é verdadeiro. Ou seja, n é maior ou igual a p, ok? Eu não entendi o que ele falou. Eu não entendi o que ele falou. Agora, para fechar essa aula, eu faço convite a vocês a gente resolver esse exercício aqui, ou seja, a gente destrinchar esta equação. Veja que nós temos aqui a notação para o arranjo de n elementos em um grupo de p elementos que é dado por essa fórmula. Então, nós podemos desenvolver essa equação dada de forma que nós podemos efetuar as operações e determinar, o valor de n aqui. Então, vejam que quem é o nosso arranjo aqui, pessoal? É o n fatorial, do primeiro aqui, dividido por n menos 3 fatorial. O 3 implica ser o p. Isso é igual a quem? A n fatorial dividido por n menos 2, que é esse cara aqui, que é o p, fatorial, não é isso? Bom, agora eu quero chamar a atenção de vocês que nós falamos durante a aula, a consequência. Lembra que n fatorial é igual a n vezes n menos 1, que multiplica n menos 2, que multiplica e assim por diante até se chegar a 1. Bom, vamos fazer isso para essa situação aqui? Vejam bem, n vezes n menos 1, que multiplica o n menos 2, que multiplica o n menos 3. Bom, nós chegamos aqui ao nosso denominador, então agora a gente vai parar, não é isso? A mesma coisa eu vou fazer aqui, porém é o 4 que está multiplicando aqui este arranjo, é igual a n vezes n menos 1 vezes o n menos 2. Vou parar também, Ou seja, porque eu tenho o meu denominador aqui, que é o n menos 2 fatorial. Pronto, Mas como que se chega a isso? Gente, vamos tirar aqui n menos 1. Quem é o n menos 1? O n menos 2. Ainda não satisfaz a nossa condição. Tira mais 1. Se eu tirar do n menos 2, menor que o n menos 2, é o n menos 3. Isso satisfaz a nossa condição. Mesmo princípio do outro lado, n menos 1. E no denominador nós temos o n menos 2. Então vamos tirar uma casa. N menos 1 vai ficar n menos 2. Agora sim, o que a gente pode fazer? Simplificar aqui o n menos 3 e o n menos 2. Mas posso continuar agora as contas? Pode, não tem problema. Mas a gente pode simplificar também aqui, meu querido, o n menos 1, Olha o quanto ficou mais simples a nossa operação. Então, quem que sobrou? N menos 2 é igual a 4. Bom, acabou, Olha que simples. Vamos pegar esse menos 2 e levar para o outro lado da igualdade. Como ele é negativo, ele vem positivo. Então, nós temos que n é igual a 4 mais 2. Logo, o nosso n é igual a 6. Meus queridos, chega o final dessa série, de análise combinatória do capítulo 5. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aí o seu like, pois ele é muito importante para o canal crescer.
Se não é inscrito, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações, pois assim você receberá um aviso sempre que tiver um vídeo novo. E atendendo o pedido dos meus jovens, meus queridos alunos, vou iniciar uma nova série do capítulo 6 de combinatória, falando sobre permutação e combinações. Aguardo vocês a essa nova sequência de aulas. Um grande abraço e fiquem em paz.